Olá, tudo bem? Quem fala aqui é nosso irmão Diácono Luiz, do canal Amamos a Deus. Hoje, 29/6 do ano de 2026, já estamos encerrando o mês de junho. Confesso que eu estou tendo muitas dificuldades para estar gravando vídeos devido ao meu trabalho. E eu tenho que trabalhar, preciso, trabalhar. E eu quero aqui, nesta manhã, falar a palavra do Senhor para a tua vida, que se encontra lá no livro de Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, para aqueles que estão iniciando na fé, ou para aquela pessoa que está sentindo aquele chamado, olha, eu preciso ir para a igreja. Eu acredito que isso que está no meu coração é Deus me chamando para a igreja. Com certeza é. É o Espírito Santo querendo fazer morada dentro de você, morar dentro de você. É bom ir para a igreja? Sim, é bom. É bom adorar a Deus dentro da igreja? Maravilhoso. É bom ouvir a palavra de Deus na igreja? Sim. A igreja ela tem como obrigação de ensinar a palavra de Deus para corrigir, para te orientar, dar a orientação certa. As mensagens são faladas através e inspiradas pelo poder do Espírito Santo. E como saber que é a voz de Deus na mensagem? A palavra de Deus ela não volta vazia. Quando um pregador, uma pregadora, seja quem for, adolescente, criança ou idoso, dizendo a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Porém, na igreja é um lugar que se aprende a palavra de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que dentro da igreja, por mais que tenhamos tudo isso, você, com os olhos carnais, poderá se chatear com algumas coisas. Por quê? Porque a igreja mesmo somos nós. Somos nós. Deus, ele faz morada dentro de nós. E o templo é o lugar que nós vamos para adorar, para ouvir, para aprender a palavra de Deus. Mas precisa de esforço, precisa de consagração. Quando é consagração, é um jejum, é uma oração, é tirar esse tempo que você tem, não tenho nada para fazer. Muitos vão para Netflix, para Prime, outros vão aproveitar os jogos da Copa, mas tem pessoas que, quando está todo esse tempo, ele se retira para orar, para ler, para jejuar, pelas vidas que estão dentro da igreja. Não importa quem seja, porque a palavra de Deus ela não faz acepção de pessoas. Então, a oração de um justo, ela tem muitos no seu efeito. Com a sua oração, você pode apresentar as vidas que estão dentro do hospital e o Senhor visitar e curar. Mesmo que as pessoas estão em fases terminais, ou precisam de algum milagre, ou estão na cirurgia, através da tua oração, Deus ele pode responder, E também Deus pode permitir que a pessoa, um exemplo, numa cirurgia, não sobreviva, porque é a vontade de Deus. Tudo que nós clamamos, tudo que nós pedimos, que seja feita a vontade de Deus. Nós queremos, se o Senhor achar de misericórdia, Ele vai fazer o nosso pedido de oração. Porém, quando você é igreja, você pode se decepcionar. Você pode se decepcionar com algumas pessoas que aparentemente se mostram uma pessoa santa, mas a sua vida não está de acordo daquilo
que você está aprendendo ou do que você aprendeu dentro da igreja. Porém, a igreja ela é como se fosse um hospital, uma sala de recuperação, né, de pessoas que vêm do mundão, né, com as suas culturas, né, com os seus vícios, né, que vem, aceitou a Jesus. Tem coisa que Deus, num piscar de olho, a pessoa já não quer mais beber, não quer mais usar drogas, né? Outros tinham vícios em jogos, pornografia, e tem coisas que é assim, mas tem pessoas que têm um processo, né? Deus ele vai trabalhando, ele vai transformando a pessoa, né? Assim, através da luz da palavra e da consagração. Mas o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Meus amados, para você que tem um compromisso, um chamado de Deus, ou para você que trabalha dentro da igreja e está quase todos os dias adorando, está no templo, está fazendo, e quando você se encontra trabalhando, às vezes você não consegue ir na semana, um dia da semana, ou passa a semana inteira assim para a igreja, é muito ruim. É muito ruim. Nós temos uma luta diária. Lutamos todos os dias contra o mundo, contra o pecado e contra nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. É uma alegria quando a gente vai na casa de Deus. Há um renovo, há uma misericórdia, a gente sente a misericórdia de Deus. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece a sua luta. Olha, Deus ele conhece mais você do que você mesmo. Porque antes de você pronunciar alguma palavra, ele já sabe. O que se passa na tua mente, ele já sabe. E antes de que você nascesse, ele já te conhecia. Tremendo? E mesmo assim, ele te ama. Mesmo assim, ele nos ama. Se não fosse a morte de Jesus na nossa vida, o que seria da gente? É por isso que Deus... Desculpa, irmãos, eu estou gravando. Não é uma coisa que eu quero convencer a você amolecer o coronel. É que eu estou sentindo aqui. É por isso que está escrito que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se não fosse a morte de Jesus, será que eu estaria aqui? Será que eu estaria gravando? Com certeza, poderia nem estar vivo, porque um homem sem Deus faz coisas horríveis. Um homem sem Deus, ele não tem paciência, ele é explosivo, ele tem vícios, não gosta, a maioria, de levar desaforo. E com crente, com cristão, quando ele passa por certas coisas, ele aprende na palavra que quem trabalha por ele é o Senhor. Quem livra ele é o Senhor. Quem abençoa ele é o Senhor. Esses dias aconteceu algo comigo, que a gente mora, vamos dizer, numa residência, e tivemos uma complicações, né? Com alguns vizinhos, que é assim, a família é toda bagunçada, o filho teve que sair, agredir a mãe. E o que ocorre? Às vezes a pessoa ela quer nos provocar de uma certa coisa e para tentar tirar a gente do sério. Aí eu
aconteceu algo comigo esse final de semana. Eu olhei, vi a situação, dei uma respirada e aí me lembrei de Isaac. E quando seu pai Abraão faleceu, correram o povo imediatamente para que Isaac não fosse um homem abençoado e próspero. Foi lá e encheram, fecharam, né, o poço, colocando entulhos. Aí Isaac, seus servos, né, que trabalham, conseguiram cavar poços, ia lá e não queria que o homem prosperava, encher de entulho, fechava tudo que acontecia. Eles tentavam de tudo impedir que Isaac fosse abençoado. Porque veja bem, num lugar daquele achando água, é como se fosse achar um petróleo, né? E ele teve muito impedimento. E aquela palavra entrou no meu coração. É por isso que é bom estar na casa do Senhor. Porque você aprende. Não, onde que eu aprendi isso? Aprendi na escola bíblica dominical, né? E a temperança, além de a gente aprender na palavra, você aprende através do culto de ensino. Orar pelas pessoas que vos perseguem está na palavra e também ensinada na igreja. Qual é a oportunidade que você tem? Na oração. Lá tem culto de oração, lá tem momentos de oração. Me alegro quando me convida para a casa de Deus. Tá? Você tem que se alegrar. Qual o lugar que te dá vitória? Qual o lugar que você entra triste? Você não pode ser da mesma forma. Você entra triste e sai alegre, com esperança. Mas para ter tudo isso, você precisa ter a comunhão com o Senhor. Você precisa conhecer Jesus, andar com Jesus. Mas, irmão Luiz, diácono Luiz, eu vou, mas ainda não me consegui libertar de muitas coisas. Continua indo. Continua se esforçando. Tá? Não é fácil. Eu vou dizer para você, não é fácil. Se eu parar de buscar a Deus e esquecesse de Deus, a porta está aberta, fechou para o Espírito Santo e abriu para o maligno entrar. Aí acabo praticando. Então devemos lutar diariamente. Devemos, irmão. Porque em breve nosso Senhor virá. Porque tem que lutar todo dia, irmão Luiz? Porque lá na parábola das 10 virgens fala que tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, mesmo que estavam dormindo, estavam preparadas. Estava lá com seu azeite. Estava tudo só esperando o dia do Senhor. E os que dormiram relaxadamente, aqueles que pegam a Bíblia, deixa no canto, só leva para abrir dentro da igreja. Aquele que o quarto está lá, a cama, divide orar quando não tem ninguém, prefere dormir. Aquele tempo que a pessoa tem de aprender a palavra e se consagrar, ela deixa a Bíblia do lado, sai da sua mesa, onde pode colocar os livros para ler, e vai sentar para assistir alguma coisa. Meus amados, eu aprendi algo com um pastor esse final de semana, no encerramento de um curso, para não causar fogo estranho, não andar, não fazer as coisas do Senhor relaxadamente, pensando que o Senhor não está vendo. O que adianta pregar? O que adianta ensinar? Dentro da igreja, na casa é outro. Então, meus amados, ainda há tempo de buscar Deus. Ainda há tempo de se alegrar no Senhor. Aproveite esse tempo. Aproveite esse dia. Aproveite este momento
para que você venha falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas não desista de mim, eu estou me esforçando a não beber, a não fumar mais, Senhor. Mas o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. E não o cigarro, não a bebida, não o time de futebol, não a pornografia. Meus amados, eu não julgo ninguém pelos vícios. Seja a pessoa que está viciada na bebida, no cigarro, nas drogas, na pornografia. Eu sei que é ser escravo do pecado. Eu sei. Mas eu sei que a graça de Deus também. E se você pensa que Deus desistiu de você, Deus, quem fez me lembrar agora foi Pedro, quando pensou. E Pedro não falhou uma vez só não, viu? Dizendo, desanimado, porque além de ter falhado com o Senhor, dizendo: será que o Senhor ainda me ama? Será que ainda o Senhor conta comigo para ensinar para as pessoas o seu amor? Aí, glória a Deus, aí me faço lembrar que Jesus, por 3 vezes, o nosso Senhor conversou com Pedro. Pedro, tu me amas? Aquilo para ele poderia ser constrangedor. Eu não sei se naquele momento ele estava falando diante de todos os apóstolos, ou se estava separado. Mas eu sei que Pedro se entristeceu. Mas o Senhor falou: apacenta as minhas ovelhas. Ei, Deus te ama, ainda há tempo. É tempo de falar com o Senhor. Conversa com o nosso Pai. Ele é o nosso advogado. Ele sabe da sua fraqueza. Ele vai te dar força. Lute. Irmão Luiz Júlio, lute. Minha irmã, lute. Jovem, lute. Meu irmão obreiro, lute. Porque em breve o nosso Rei, o nosso Senhor, nosso Criador virá. Eu tenho esperança que Ele virá. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Você pode ver que estou um pouquinho gordinho, porque o meu trabalho, eu estou trabalhando com vans, né? Ainda dá tempo a gente gravar bastante vídeo. Estou trabalhando com outro pessoal, com produções. Eu só saio do carro para ir ao banheiro e às vezes para almoçar. Então, para eu me exercitar, tá ficando difícil. Aí o rostinho tá ficando igual lua cheia. Meus amados, que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus possa andar com você todos os dias. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu lar, os seus filhos, a sua esposa, a sua sogra, sobre os seus avós, em tudo que você colocar as mãos, que o Senhor o abençoe. Tá? Não deixe de compartilhar o vídeo, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo e também não deixe de curtir, tá? A intenção é que você seja abençoado. Glória a Deus. Eu vou parando por aqui. Eu não aguento.
desculpa, irmãos, meus amigos, mas eu não aguento. Estou numa região aqui, estou aproveitando que eu estou sozinho, tempo de pausa aqui. Eu preciso gravar. Eu preciso falar do amor de Deus para essas vidas. E pelo nome do Senhor, que o Senhor venha abençoar todos mais uma vez. Não deixa de curtir, irmãos. Compartilhe, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. E fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.